Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero ainda pedir a você, coloque sua mão no seu coração. Esse coração que reserva uma memória de toda uma história de vida. Essa história que Deus um dia adentrou, enviando o seu Filho, Jesus Cristo. Essa história em que aquela que se declarou serva, escrava, ela disse seu sim. Eis aqui a sua serva, faça-se em mim segundo a sua palavra, a sua vontade. Essa história que Deus, na pessoa de Cristo, assumiu. Mas essa história que, numa oração que nós temos, numa jaculatória, vai dizer assim: pausa restauradora. O que é isso? Do momento da sua concepção até o momento que você adentrar
para a glória de Deus. Esse intervalo, esta pausa, que é a nossa existência, é a realidade onde Deus se utiliza para restaurar, para renovar, para que, como a igreja nos ensina, no céu ninguém entra com nenhuma mancha, com nenhum pecado. Portanto, essa restauração, mas que ela acontece aonde? Nessa história de vida que sou eu, que é você. Vou pedir para o ministério mais uma vez, cantar agora de forma bem pausada, chuva de graças. Vai chover, porque nessa história de vida, que é uma história de salvação, é uma história onde muitos desertos se abrem, como a gente vê hoje na realidade que se dá ênfase, o desmatamento. Quantos lugares que eram belos no mundo, mesmo no Brasil, e hoje se tornaram regiões desérticas. Assim na nossa história de vida, quantas situações que eram belas, onde nós podíamos se alegrar, realidades onde nós vivíamos tão bem, e que se levantou desertos. Mas é nesse lugar, nesse deserto, que a gente chama de feridas na alma, que nós chamamos feridas que são frutos de decepção, de frustração, que Deus quer fazer chover a sua graça, que Deus quer derramar a sua graça, que Deus quer transformar, mas que para isso, eu e você somos chamados a dar a liberdade para que Deus assim o faça. Então coloca, apertando esse coração, que possa ser que chegou aqui bem apertado por sinal, mas que eu já tenho certeza que muito Deus fez durante esse dia, mas que Ele quer nesta Santa Missa concretizar a obra para este dia dentro de você. Então fecha teus olhos só para te ajudar a rezar, somente para isso, e canta. Chuva de bênçãos derramar do céu. Chuva de bênçãos derramar, Senhor. Chuva de bênçãos derramar do céu. Chuva de bênçãos derramar, Senhor. Vou me entregar, vou me encharcar, Vou me entregar, vou me encharcar nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. Vou me entregar, vou me encharcar nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. Agora canta desejando isso. Chuva. Chuva de bênçãos derramar do céu. Chuva de bênçãos derramar, Senhor. Chuva de bênçãos derramar do céu. Chuva de bênçãos derramar, Senhor. Olhando a liturgia de hoje, nós vemos Pedro aproximando-se de Jesus e perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Interessante que parte de Pedro se aproximar de Jesus e fazer esta pergunta. Parte de um homem que traz também uma história, traz
ali a realidade de um homem que traz as suas marcas de história. Também de decepções. Todos sabemos que Pedro era um homem de um temperamento forte. Então imaginemos o quanto que quando aquele homem era incomodado, a forma como ele agia. Não vou dizer que seja como Tiago e João, filhos do trovão. Mas era um homem impetuoso, agia no ímpeto. Lembremos quando Jesus fez a sua primeira predição, em Mateus 16, no versículo 19 e 20, logo depois que Jesus fala: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edifica uma igreja. Na sequência, Jesus vai fazer sua primeira predição, e Pedro age no ímpeto, dizendo: Senhor, nós não vamos deixar que isso aconteça contigo. Então nós vemos um Pedro impulsivo. Eu não sei se é a sua realidade, não sei se aqui no nosso meio tem pessoas coléricas, pessoas que agem no impulso, pessoas como dizia minha mãe, tem umas mulheres que são bravas. Mas é esse homem que se aproxima, trazendo toda essa carga de história, mas que felizmente ele se aproximou no lugar certo, exatamente no lugar certo. Ele se aproximou em Jesus. E aqui a liturgia já vai nos mostrar um convite, uma provocação que ela nos faz, diante de uma história que trazemos também, e que muitas vezes nos questionamos: será que é possível eu viver a misericórdia comigo mesmo? Será que é possível eu viver a misericórdia com aquelas pessoas que mais me machucaram? Porque implicitamente nessa pergunta de Pedro, ele está trazendo também as suas situações mal resolvidas, situações que machucavam ele, como muitos de nós vivemos isso, como muitas famílias vivem assim, como muitos também dentro do sacerdócio vivem assim. Uma vez eu estava num acampamento em Rio Preto, os campistas, e depois do momento do batismo do Espírito Santo, um padre dizia: olha, eu finalmente consegui perdoar os meus paroquianos, que eu estava profundamente machucado. Então, padre não deixou de ser gente, padre não deixou de ter as suas limitações, mas para dizer a provocação que o Evangelho nos faz primeiro: aproximar-se do lugar certo, aproximar-se da pessoa certa, e a pessoa certa ao qual nós precisamos nos aproximar sempre será Jesus Cristo, sempre. Vamos olhar um pouco o que o Padre Antônio José nos pregava de manhã, porque nem sempre dá para você falar para pessoa X, Y, Z, é falta de discernimento, mas ao mesmo tempo, tem coisas, meus irmãos, que nenhum ser humano pode fazer, só Deus pode fazer na sua vida, só Deus pode fazer. Então, portanto, Pedro se aproxima do Senhor, e aqui vem a segunda provocação: só o Senhor pode sanar as nossas dúvidas de forma plena. Existe um documento de São João Paulo II, Fé e Razão, documento Ut Unum Sint, que ele vai dizer: chega um momento em que os nossos argumentos já não mais conseguem abarcar tudo aquilo que se dá em nossa vida, e aí a fé sobrepõe. Então há realidades em nossa vida que, por mais, e até a pergunta que o Padre Evandro me fez ali, que palavra de esperança que você pode dar? Por mais que nós tenhamos ali uma teologia pronta para apresentar para vocês, de orientação, tem realidades, meus irmãos, que não são mais palavras, mas é realmente se aproximar do Senhor. Se aproximar como aquela mulher que gritava: Jesus, cura minha filha, e parecia ele não dar atenção, e ela persistindo, os discípulos dizendo: vá embora, e ela persistindo, Jesus olha para ela e diz: é justo dar
o pão dos filhos para os cachorrinhos? E ela diz, respondendo a Jesus: olha, as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos também comem. Então tem realidades em nossa vida que somente o Senhor poderá sanar dentro de nós. Como tantas experiências que eu creio que meus irmãos padres já vivenciaram, e eu também já vivenciei, que um perdão para um adultério só foi possível depois da pessoa trilhar e se aproximar-se do Senhor. Um perdão para alguém que, por uma atitude inconsequente, ceifou a vida de um filho, de uma família. Essa família só o pôde depois de se aproximar do Senhor. Então há questionamentos que não são mais palavras, mas é experienciar o Senhor Jesus em cada Eucaristia, em cada sacrário e na oração em família. E Pedro traz aqui uma pergunta: quantas vezes devo perdoar? 7 vezes, Senhor? Aqui uma outra situação que nós precisamos olhar para dentro de nós. Aqui eu me lembro um pouco da pregação da Mariana, quando ela dizia: é preciso adentrar, mergulhar em nós. A igreja vai dar uma palavra que todos os padres religiosos fazem toda noite nas completas: o exame de consciência. Mas mais do que o exame de consciência, como o padre Antônio José dizia, silenciar para todo barulho externo, mas silenciar também para o barulho interno. E aí, quando a gente silencia, a gente se encontra também nessa história de vida de Pedro, onde nós vamos entendendo que quando nós vamos falar com o Senhor, enquanto nós não silenciamos, nós vamos apresentando situações para o Senhor, onde nós colocamos limites. Olha, se tem uma coisa que nós, em nossas orações, fazemos bem, é colocar limites para Deus. Porque na hora de perdoar, a gente fala: ah não, já perdoei demais, já deu o que tinha que dar. E a gente não cai em si, que toda vez que a gente busca um padre para se confessar, ali, todas as vezes que você procura, você sai de lá com a única fala que Deus nos coloca a ministrar: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Por quê? Lembremos a fala de Papa Francisco: Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Somos nós que colocamos limite à misericórdia de Deus. A essa pergunta de Pedro, somos nós que tantas vezes fala: Deus, olha, já perdoei aqui, tá bom demais, já está doendo muito. Somos nós que nos cansamos de fazer aquilo que Deus nos pede, lá em Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Alcançarão, vamos falar com firmeza, com propriedade, chacoalha o irmão do lado aí, fala aí, desperta. Então agora repete: bem-aventurados os misericordiosos. Alguém aqui está querendo se negar a alcançar a misericórdia de Deus? E por que colocar limite à misericórdia? Só que Deus, Ele nos olha como aqueles pequeninos, que sabe que dá trabalho, que sabe, e Ele vai justamente nos fazer, na medida que nos aproximamos do Senhor, ampliar a nossa capacidade de perdoar.
até que entendamos que o perdão é infinitamente, que nós devemos dar a todo momento. Jesus vai responder para ele: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que mostra que a misericórdia de Deus ela é infinita. Papa Francisco nos diz isso no documento que ele escreveu no ano da misericórdia. Infinitamente. E aí eu dizia na missa da madrugada, hoje às 3 da manhã, por que então Deus coloca que tem que ser infinito? Primeiro, porque nós, meus irmãos e irmãs, somos frutos da misericórdia de Deus. Nós somos frutos de um Deus que nos alcançou com sua misericórdia e continua a nos alcançar a todo momento. Nós somos frutos da misericórdia de Deus, que a todo momento mostra o rosto divino do Pai na pessoa de Cristo. Em cada confessionário, se eu perguntar para vocês, quantos de vocês já não chegaram no confessionário com um peso no coração, e depois de confessar e receber o perdão de Deus, saiu com estado de céu, com estado de paz? Quem já fez essa experiência, levanta a mão. Olha aí quantas pessoas. Olha aí. Quantas pessoas que já chegou num confessionário, chorando, desesperado, e depois de confessar, às vezes nem precisou o padre dar uma direção, um aconselhamento, mas após confessar, simplesmente acabou aquele desespero, acabou aquela dor, e você vê restabelecido o seu interior. Quem fez essa experiência já levanta a mão. Olha aí quantas pessoas também. Então, portanto, Jesus, ao dizer 70 vezes 7, Ele vem nos mostrar: não coloque limite à minha misericórdia, Pedro, porque a minha misericórdia é infinita. E Pedro justamente foi experimentar isto no momento em que ele se viu na pior frustração da vida dele, que nos mostra os livros sinóticos, quando ele negou Jesus, que naquele filme do Mel Gibson mostra ele cruzando o olhar com Cristo, e aí ele tinha acabado de negar 3 vezes Jesus, mas no alto da cruz, ali, ele foi alcançado quando Jesus olhou para todos nós, na pessoa de Pedro, e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus vai lá na praia. O homem tinha voltado de novo àquela vida de um coração endurecido, esquecendo de toda a experiência que ele tinha tido da misericórdia de Deus. E depois, quando ele vai ao encontro de Jesus, mais uma vez, quando ele sabe que é Jesus que está ali, ele salta do barco, e Jesus chama ele de cantinho e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E na terceira, Pedro responde: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes da história que eu trago. Tu sabes das misérias, das dificuldades, das limitações, do quanto eu sei quem é o Senhor, mas o quanto que eu esqueço o que eu sou chamado a ser. Então, portanto, esses 70 vezes 7 é para mostrar que nós não podemos colocar limites à misericórdia de Deus. E aí, olha que lindo, Santa Teresa de Lisieux vai dizer: o Senhor não exige de nós grandes feitos, mas apenas a entrega e a misericórdia exercida. Ele não necessita de obras, de nossas obras, mas apenas do nosso amor misericordioso. Apenas disso. E aí eu falava na madrugada: o que é não perdoar? Não perdoar é eu colocar a minha vida a se adoecer. Quantas pessoas que não perdoam estão hoje mergulhadas em doenças emocionais, psicológicas, que se traduzem depois, repercutem depois no corpo, com doenças sérias. Quantas pessoas que não perdoam, o que é não perdoar? Vivem um estado de inferno,
porque estão divididas dentro de si. O que é não perdoar? Quantas pessoas machucam as pessoas que na verdade elas mais amam, por não dar esse passo. Então por que Jesus coloca para Pedro 70 vezes 7? Porque Deus não quer ver você doente. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós experimentamos a graça de sermos restaurados no emocional, no psicológico, no físico. Uma vez Padre Marcelo Rossi trazia um testemunho de um homem, já falei tantas vezes esse testemunho, mas é tão forte que vale a pena trazer aqui, aonde esse homem, ele viu um padre que estava visitando a cadeia, ele estava preso. E por que ele estava lá? Porque ele havia matado o marido de uma mulher da grande sociedade em São Paulo. Aquela mulher ficou vegetativa, revoltada, simplesmente passou a vegetar. Aconteceu que, na experiência que ela foi fazendo com a igreja, que foi chegando a ela através do grupo de oração, ela foi conseguindo dar os passos de perdoar. Ou seja, mais uma vez, Deus foi até ela, Ele que é a fonte de toda a misericórdia que nos restaura. De tal forma, quando essa mulher já estava de pé, depois de meses, um dia no grupo de oração, Deus colocou no coração dela: vai lá na cadeia e vai falar com o homem que matou seu marido. Ela falou: não, Jesus, aí é demais. Já perdoei no coração, está tudo certo. O Senhor já me levantou da cama. Mas apenas que Deus foi insistindo de tal forma que ela foi para a cadeia. Quando ela chegou lá, porque ela era muito conhecida, o carcereiro falou: mas mulher, senhora, você não é a esposa daquele homem este homem que está aqui preso, que você quer ver, matou o seu marido? Ela falou assim: é verdade, mas estou aqui porque Deus me mandou vir aqui. E quando aquela mulher foi colocada de frente àquele homem, ela olhou para aquele homem e disse: olha, hoje eu preciso agora só verbalizar que eu te perdoo por todo o mal que você fez na minha vida, na vida dos meus filhos, quando você tirou a vida do meu marido. Quando aquela mulher terminou de falar, ela deu um abraço naquele homem. E logo após ela sair, aquele homem começou a cair em prantos. E quando ele se deu conta, tinha um frei, padre, visitando, pastoral carcerária. E ele correu para aquele padre e contou toda essa história. E depois de contar, aí sim ele confessou. Por que Jesus diz para nós não colocarmos limites para a sua misericórdia? Porque ainda que eu possa perdoar no meu coração, Deus quer que não somente eu perdoe, mas que eu seja feliz em promover a misericórdia na vida daqueles que me machucaram, para que não só o inferno saia do meu coração, mas para que eu coloque o céu no coração daquele irmão. Amados, amadas, a misericórdia ela é infinita, porque eu e você somos chamados todos os dias, em todas as situações, a trazer o céu no coração do outro. E quando nós trazemos o céu no coração do outro, nós também estamos trazendo o céu no coração de cada um de nós. Lembremos da palavra que Padre Antônio José nos trouxe na parte da tarde agora, dessa compaixão de estar junto, de sentir, mas sentir até mesmo quando a pessoa ao qual nós estamos ali nos referindo a dar a misericórdia possa ser a pessoa que nos machucou. Porque Deus não quer perder nenhum de nós. Ele quer alcançar a todos nós. Ele quer que não somente a nossa história seja alcançada, mas a partir de nós que fomos alcançados por Deus, sermos instrumentos para que outros também sejam alcançados. Vou fechando aqui a homilia. Estava no Shopping Norte do Rio de Janeiro, foi o primeiro dia que eu fui, ali depois de uns 4 meses, os irmãos me chamaram, e aí quando eu fui entrando no shopping, eu sempre estou vestido de
Klesman. Aí eu fui perguntar assim para os irmãos da comunidade: tem algum problema aqui a gente entrar de Klesman? Porque aconteceu com um padre amigo nosso que num shopping em São Paulo, quando ele entrou de Klesman, pessoas começaram a xingar ele, e foi a coisa triste de ver o quanto que as pessoas do mundo perderam o sentido do sagrado. E aí a irmã, tem uma irmã minha que eu sempre falo que ela é a Teresa Dávila do nosso tempo. Não sei onde ela está aqui agora, mas com certeza está me ouvindo. E ela virou para mim: sacerdote, é claro que não tem problema você entrar de Klesman no shopping. Entre de Klesman no shopping. Eu falei: amém. Mas para você ver como nós temos que ser instrumentos da misericórdia de Deus. Quando nós estávamos passando pela praça de alimentação, de repente me sai um homem todo de terno, quase que saltando dali, catou no meu braço e falou assim: você é padre? Eu falei: sou. Falei: acabei de levar uma aqui, já vou levar outra. Ele falou: eu estou em pecado mortal, você pode me confessar? Eu falei: posso. Minha gente, e aí ele falou assim: eu tinha orado a Deus pedindo um padre ontem, e Deus não me deu o padre, eu já estava desistindo, mas eu jamais iria imaginar ver um padre dentro de um shopping. Foi Deus que te mandou, me confessa. E aí a gente foi no canto, e ali eu pude ouvir a confissão daquele homem, e eu vi o coração daquele homem renovado depois que ele recebeu a absolvição. Nós não podemos colocar limites para a misericórdia de Deus. Não podemos. Finalizo. Jesus conta uma história adiante, onde ele fala de um homem que experimentou a misericórdia do seu patrão, da dívida que ele tinha, que iria ser cobrado inclusive a família dele, ia ser tirado tudo. Mas o patrão perdoou quando ele suplicou a ele: tem misericórdia de mim. No momento que aquele homem sai, ele encontra alguém que devia para ele uma quantia irrisória diante das dívidas dele, e ele não soube agir com misericórdia. Ora, meus irmãos, qual é a última realidade dentro da misericórdia? No livro de Santa Faustina, o diário de Santa Faustina, num dos números vai dizer que Jesus diz a Santa Faustina: vai dizer aos meus irmãos, vai dizer aos meus filhos, que eles não desistam da misericórdia, não desistam de exercer a misericórdia. E Jesus falava isso para Santa Faustina, porque as pessoas já estavam desistindo de viver e exercer a misericórdia de Deus. Só que Papa Bento XVI, ele coloca: quando nós vivemos a misericórdia, nós vivemos o Deus que revela o homem para o homem, o Deus que salva o homem, mas não sem o homem, com o homem. Por que nós não podemos desistir? Porque está implícito nós tocarmos na beleza que somos, daquele deserto que jamais deveria ter entrado em nossa vida, mas entrou. Mas que com a chuva de graça de Deus, Ele é capaz de mudar todas as coisas. Quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele é capaz de te levantar das paralisias, da mágoa, do ressentimento. Mas é preciso nos aproximar para que Ele revele o que nós somos, para que a gente não caia no erro de acharmos que nós somos a nossa ferida, para que nós não caiamos no erro de acharmos que nós somos a nossa revolta. Você não é a sua revolta, você não é a sua ferida, você é alguém que Deus, na pessoa do seu Filho, envolveu com a sua misericórdia. Finalizo. Alguns santos da igreja vão dizer: ao contemplar Deus, eles se foram dando
foram caindo em si e vendo os horrores do que eles traziam dentro de si. Mas porque eles tocavam nos horrores ainda que eles traziam dentro de si, eles se aproximavam mais de Deus, porque eles sabiam que só se aproximando do Senhor seria possível serem eles transformados em outro Cristo. Ora, meus irmãos, quantas dívidas Deus nos perdoa, mas quantas dívidas Deus nos perdoa para que nós possamos olhar como São Francisco de Assis, diante do seu encontro com o Senhor, e simplesmente entender, nada de tudo que ele trazia tinha mais valor, porque o grande valor dele era ter encontrado o Senhor misericordioso, que o disse: restaura a minha igreja, restaura o meu coração. Para que eu e você possamos entender que nesse aproximar-se do Senhor, Deus está pedindo hoje para você, que com a misericórdia dEle, você permita que Ele te restaure. E Ele te restaurando, Ele também te chama agora a ser esse canal, para que com a misericórdia que você vem exercer, pessoas sejam restauradas, famílias sejam restauradas. E tudo por quê? Porque quando você experimenta o amor misericordioso de Deus, que tira situações que você julgava ser impossíveis, você começa a compreender: com o Senhor tudo se torna possível, na misericórdia dEle. Tudo é possível. É possível você perdoar dentro da sua casa. É possível você perdoar as situações mais difíceis de sua família. É possível você perdoar as pessoas que agem de uma forma tão dura dentro de sua família. Trago a última realidade, já fechando. Estava eu com uma família, sentado numa mesa, que nós tínhamos pernoitado lá. E quando fomos celebrar a missa, até então era para pernoitar lá, aí alguém disse, no meio da missa: padre, coloca a intenção que faleceu a minha tia. Aí entendemos, olha a misericórdia de Deus alcançando essa pessoa. Só que no dia seguinte, sentando com a família, parecia tudo bem, e esta pessoa começou a dizer: padre, você não está entendendo a dor que estamos vivendo. Uma irmã nossa, ela simplesmente roubou toda a família. De uma luta, de uma caminhada, ela simplesmente roubou toda a família. E aí esta pessoa dizia: tem gente que nasce ruim, tem gente que nasce já com a maldade plena. Mas à medida em que nós fomos apresentando a misericórdia, do acolher, do ouvir, que são as obras de misericórdia corporais, e depois apresentando a misericórdia do rezar, que são as obras de misericórdia espirituais, aquele homem foi caindo em si e percebendo que não era ela ter nascido como uma pessoa maldosa. Ela era apenas alguém que precisava experimentar a misericórdia de Deus através dele. Irmãos, quem são as pessoas que precisam experimentar a misericórdia de Deus através de você? Quem são essas pessoas que hoje você precisa levar essa misericórdia, talvez dando perdão, talvez orientando esta pessoa, talvez acolhendo esta pessoa, porque aonde você pisar, você precisa deixar rastros da misericórdia de Deus. Rastros da misericórdia de Deus. É exigente? Claro que é exigente, porque amar é exigente, mas é uma exigência que constrói, é uma exigência que une, é uma exigência que faz nova todas as coisas, porque a misericórdia por excelência é Jesus Cristo.
Ele é o rosto misericordioso do Pai. Por isso agora, quero te convidar, nesses 2 últimos minutos, fica de pé. Entra dentro de você, como dizia Mariana. Trilha esse itinerário como conduzia nosso querido Padre Antônio José. Aqui dentro, ele colocou como barulhos, eu coloco como aqueles infernos dentro de nós, que Deus não criou, mas que Deus te dá condição de arrancar agora, através do acolher a misericórdia de Deus, do querer viver a misericórdia de Deus, do querer decidir ser misericordioso, porque você quer alcançar a misericórdia. Coloca a mão no seu coração, para fecharmos. Traz essas pessoas. Traz essas pessoas que são caras. Sabe por quê? Porque se dói em você lembrar dessas pessoas, acredite, elas têm um valor. Porque se elas não tivessem valor, você nem se importaria com aquilo que ela fez com você. Traz essas pessoas no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero perdoar. eu quero perdoar 70 vezes 7. 70 vezes Quantas vezes for necessário. 7. Quantas vezes for necessário. Senhor Jesus, Senhor Jesus, um dia o Senhor me escutou. um dia o Senhor me Eu escutou. supliquei também. Eu supliquei também. Devolve a minha vida, Devolve a minha a família. minha família. E o Senhor devolveu. E o Senhor devolveu. Mas hoje eu te peço, Senhor, Mas hoje eu te peço, Senhor, aqueles que devem, aqueles que devem, aqueles que me feriram, aqueles que me feriram, aqueles que me machucaram, aqueles que me machucaram. hoje eu quero, Hoje eu quero, ao contrário daquele homem ao contrário daquele homem que não soube ter misericórdia, que não soube ter hoje eu misericórdia. quero Hoje eu quero dar a misericórdia, dar a dar o misericórdia, perdão dar o perdão a todas as pessoas que me feriram. a todas as pessoas que me feriram. Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu estou decidido hoje eu estou decidido a ser um homem a feliz, ser um homem feliz, dando a misericórdia, dando a misericórdia, porque eu sei, Senhor, porque eu sei, lá no céu lá no céu, eu alcançarei a misericórdia. eu alcançarei a misericórdia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor mesmo nos ensinou: o Senhor mesmo nos ensinou. quem muito amou Quem muito amou será perdoado. será perdoado. Fale forte: quem muito amou Quem muito amou será perdoado. será perdoado. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, amar como o Senhor diz, amar como o Senhor diz, os meus inimigos, os meus inimigos, fazer bem fazer bem aqueles que me maltrataram, aqueles que me maltrataram, aqueles que me odiaram, aqueles que me odiaram, rezar por eles, rezar por eles, porque eu quero viver porque eu quero viver como filho da misericórdia, como filho da misericórdia, como filho da misericórdia. como filho da misericórdia. Então canta. Chuva de bênçãos derramar do céu. Eleva a sua voz e canta. Chuva de bênçãos derramar, Senhor. chuva de bênçãos derramar do céu, chuva de bênçãos derramar, Senhor. Vai chover. Chover no deserto do meu coração. Quero te ouvir. Vai chover. Faz chover chuva de misericórdia. Faz chover No deserto. no deserto do meu coração. Vai chover. Faz chover chuva de misericórdia. Chuva de bênçãos
do céu, chuva de bênçãos derrama.